Cicobi Credisg, uma instituição financeira verdadeiramente de São Gotardo. Seixas, a sua volta para a prefeitura, você já pensava realmente em retomar a farmácia verde? Isso foi natural? Como é que aconteceu? Porque o Bernardo, nós vamos falar com o Bernardo agora, ele conta que no primeiro dia de trabalho dele, estava só o Nilda. No segundo já tinha uma segunda funcionária, o que significa que logo no comecinho do seu governo você já volta a apoiar a farmácia verde, não é isso mesmo? Não, nem tanto como deveria, mas mudou um pouco a cara, né? Só de ter um farmacêutico apaixonado pelas plantas medicinais, né, de tão apaixonado que está até hoje, né? Então já foi um grande avanço. Nós temos a felicidade em 2012, através do concurso, ter o Bernardo como parte da equipe. Parece de maneira tão natural que ele começou a trabalhar e foi em 2013, né? 2013. Então, assim, concursado em 2012, começou conosco em 2013, de maneira muito dívida, porque nós tínhamos pouco recurso, né? Nós precisávamos enxugar a prefeitura, mas mesmo assim tivemos um pequeno avanço. Não da forma como a gente gostaria, mas realmente houve avanço em relação ao que passava a farmácia nos anos anteriores. E com o passar do tempo, começou a pensar em novas embalagens, trabalho conjunto com os PSF através dos médicos. Então, assim, no aspecto que igual a Suzana falou que deveria ter antigamente, o relacionamento da farmácia verde com os médicos foi muito importante. E agora a concretização é a farmácia verde construída ao lado da farmácia básica, né? Ela está sendo tratado de igual para igual com a outra farmácia. Então isso é importante. A população vai chegar a ver as duas farmácias ao lado. Isso creio que vai dar uma importância muito grande. E todos os médicos estão se reunindo com o Bernardo. O Bernardo passa aos médicos alguma orientação importante, porque não é simplesmente fazer o receituário. É preciso que o médico passe a conhecer um pouco também. Bernardo, você chega na Farmácia Verde em 2013. Como que você encontrou a farmácia? Bom, primeiro eu fiz uma visita, né, responsável pela Secretaria de Saúde, que foi a Daniela, que era assessora na época, né, farmacêutica. Ela me apresentou a farmácia e a primeira impressão que eu tive da farmácia é que era um serviço que poderia evoluir muito ainda, né? Eu senti que ele estava organizado fisicamente naquele momento com o que tinha, porém tecnicamente ele estava desorganizado. E eu pressenti que eu poderia contribuir muito para aquele serviço. Já foi um primeiro impacto, assim, né? De poder realmente evoluir com aquele serviço e ir atendendo a população. Uma coisa que eu gostava muito, que era planta medicinal, apesar de não ter experiência, né? Somente de teoria, literatura, realmente os estudos. Mas na prática, realmente, não sabia como funcionava. Isso foi uma das grandes dúvidas que eu tive, né? Como que eu iria atuar diante do estabelecimento. E foi daí que eu fui buscar esses conhecimentos em outras cidades também, né? Assim como as meninas contaram aqui. E uma das incentivadoras foi a Elzinha, que me levou para Araxá para estudar lá também. Eu lembro, primeiro ano, 2013, né, Elzinha? Você me fez o convite e a gente foi lá para Araxá também estudar e aprender sobre plantas medicinais. Você me contou que na hora que a sua primeira impressão é de que faltava técnica, de certa forma, na farmácia naquele momento de 2013. As embalagens não eram muito apropriadas, né, Bernardo? Mas de qualquer forma, assim, o essencial funcionava. As plantas eram plantadas pela Farmácia Verde, colhidas e manipuladas, o que já era um bom caminho, né, Bernardo? Já tinha iniciado essa parte já há muito tempo atrás e vinha se mantendo, apesar da baixa qualidade que existia naquele momento, em 2013, das plantas medicinais. Então a ideia era recuperar esse horto de plantas medicinais. Esse ano 2013, me recordo que ela
precisava muito de doações. Então o pessoal doava muito plantas medicinais, não somente o açúcar, alimento para ajudar, mas doava as plantas medicinais também, né? E aí, nesse sentido, a gente tentou recuperar o horto de plantas medicinais. Eu percebi que utilizavam embalagens, como você citou agora, que não eram exclusivas de medicamentos, eram embalagens de alimentos, né? Era embalagem de pitulinhas, de Gatorade. Isso, tecnicamente falando, para o medicamento fitoterápico, ele é muito importante, porque a luz interfere no princípio ativo, né? O modo de colher interfere no princípio ativo, até a porosidade do oxigênio, por exemplo, que entra dentro da embalagem, interfere. Então a gente tentou melhorar isso com o apoio da prefeitura, e foi até um pedido do SEGE, e eu me lembro certinho que foi na Coronel Fonte Boa ali, que Frederico Coelho, na verdade, que o SEGE me parou na rua, falou assim, ó, vamos trabalhar naquelas embalagens lá, melhorar as embalagens, tudo. E a gente começou realmente nesse sentido, melhorar, comprar novas embalagens, tudo, e não depender tanto do que era reutilizável, né, da sociedade. Conta para nós essa continuidade também. Você fez um trabalho de revisão das fórmulas. Fala para nós realmente o que você implantou na Farmácia Verde para ela se tornar, para ela melhorar, se tornar o que se tornou. Primeiro, uma coisa que eu não concordava era as medições, né? Quando eu cheguei na Farmácia Verde, tinha vasilhames na qual se media, né? Então era uma vasilha dessa, 2 punhados daquilo, 3 punhados daquilo outro, uma medida, tudo. Então, assim, falando como farmacêutico mesmo, né? E tratando como científico, a gente teria que melhorar isso, só que tinha um problema, não tinha balança. Então, como é que eu ia instalar uma medida científica se eu não tinha um parâmetro, né, relacionado à balança, né, uma medida em quilos, em ml, né, tal. Então, a primeira preocupação foi essa, melhorar nesse aspecto. Então, a gente conseguiu adquirir uma balança, foi primeiramente emprestado. E eu faço aqui o registro também das pessoas que trabalhando comigo, né, que passaram desde 2013, que foi a Ivanete, que contribuiu muito também na Farmácia Verde. Foi ela que nos emprestou a balança, primeiramente, para a gente pudesse mudar essas medidas, né. Teve o seu Sebastião, né, Sebastião Rodrigues de Sá, que trabalhou no Horto de Plantas Medicinais, a dona Cleusa, que trabalhou até recentemente conosco, e agora o seu João. Já na farmácia, então, fitoterápica, né, a gente, com esse auxílio da Ivanete, com essa balança, né, e não é uma balança qualquer, porque a gente precisava pesar 20, 30 quilos de plantas, né, e a gente começou a melhorar essa parte. Uma outra parte importante era justamente a desassociação das plantas medicinais. Eu percebia que havia muitas plantas medicinais associadas. Então, na formulação de um xarope, por exemplo, nós tínhamos lá 12, 13 plantas em conjunto. Isso, de certa forma, me preocupava, e até uma vez recebi uma ligação do Ministério da Saúde, né, que eu tinha mandado um folheto para eles me ligaram, falaram, não, está muito associado a essas plantas aí, você tem que estudar isso. Não, eu estou fazendo esse trabalho de desassociação das plantas, então de ver se uma planta está interagindo com a outra, né, se precisa retirar uma planta e melhorar a qualidade no sentido de colheita, né, dessa planta. Como o Sérgio mesmo falou aqui, que no sentido de a planta ela tem estágios vegetativos, estágios de produção de metabólitos, né, então por exemplo, nessa época que nós estamos agora, época do frio, né, é o período ideal de colher um açafrão, um gengibre, né, que são muito utilizadas essas plantas na Farmácia Verde. E dessa época, então, a gente pensou em melhorar as plantas. Como é que eu vou fazer isso, né? E tentei buscar primeiro o conhecimento, né, para entender como é que funcionava uma farmácia viva do SUS, que é o projeto atual, né, e aqui em São Gotardo é chamado Farmácia Verde, para que a gente pudesse então estudar. E aí nós tivemos o apoio de um médico que eu trouxe, né, busquei esse médico através da Secretaria de Saúde, da Atenção Primária, que é o Elvis, que na verdade não me indicou, que foi o Dr. Yuri. E durante praticamente 2 anos, sentamos eu e ele, 1 hora, de 15 dias, quinzenal, a gente sentava 1 hora e a gente revisava as formulações, revisava as plantas, ele com a visão clínica de médico, e eu com a visão tecnicista de farmacêutico, de manipulação, e a gente conseguiu revisar durante 2 anos todas as plantas da Farmácia Verde, e com o apoio fundamental também da Unilda, porque a Unilda tem uma visão prática. A gente uniu o que estava na teoria, o que os livros traziam e o que a Unilda sabia também. Então ela fez parte disso também, né? O trabalho dela foi fundamental nesse quesito também, de estudo das plantas medicinais. Verdade, a Suzana também falou mais cedo aqui, essa questão dos médicos terem entrado dentro da realidade da Farmácia Verde, fazendo prescrições
com os medicamentos da farmácia verde. Como que você conseguiu introduzir realmente esse processo dentro da farmácia verde? O primeiro passo era organizar o sistema da farmácia, né? Era organizar a produção de medicamentos, fazer os estudos principalmente, porque em 2014 eu fiz um primeiro contato com os médicos, né? Eu fui lá, apresentei a farmácia verde, falei o que a gente trabalhava, de que forma a gente trabalhava, mas eu senti necessidade de ter um material para eles. Porque nas instituições de nível superior, na academia, né, em geral trata-se de plantas medicinais e fitoterápicas de modo muito superficial, não é aprofundado. Então existe um viés aí muito grande. E aí eu produzi esse material junto com o Dr. Yuri, que fez a revisão, então nessa equipe multiprofissional, que nós chamamos de Memento, né, que é um compilado de informações técnicas, né, que nós fizemos. Nós disponibilizamos isso para os profissionais de saúde, não somente para os médicos, mas para os outros profissionais de saúde. E nós fizemos um folder que consta nesse folder, é como se fosse uma cartilha de consulta rápida, para os médicos terem lá na gavetinha, que quando te lembrarem da farmácia, será que tem algum medicamento para isso ou para aquilo, pega o folder, dá uma olhadinha lá, aí tem indicação da planta, tem indicação para que é, para qual patologia de posologia, para que serve, recomendado de forma geral, né? Então isso foi importante nesse sentido, para os médicos serem introduzidos, né, primeiramente no sistema da farmácia verde, com essa organização, né? E aí a gente começou a capacitá-los em 2017 e 2018, foi a primeira capacitação, 12 meses capacitando os profissionais médicos principalmente, mas os enfermeiros também fizeram parte da capacitação, nutricionistas e farmacêuticos também.